Hoje eu quero falar com vocês de um tema muito polêmico. Deus quer obediência cega dos homens às suas autoridades? Hoje em dia, nós vemos muitas vezes a Bíblia sendo usada nesta visão de que a obediência tem que ser irrestrita, deve ser cega, deve ser surda e muda diante das abominações de uma autoridade, que o que tem sido apregoado é que tem que haver uma sujeição, como eu diria, cega. Mas eu quero partilhar com vocês 2 exemplos na Bíblia que realmente são claros quanto ao posicionamento e à realidade quanto às autoridades. Primeiro, nós podemos ver o caso de Saul e Davi, já que este é um dos textos que é mais usado com relação a essa sujeição total do homem. 1 Samuel 24, 5, 7 descreve o momento em que Davi, que era um guerreiro do exército de Saul, que era rei, ele, mesmo sendo perseguido, odiado, mesmo sofrendo ameaças contínuas, ele se nega a matar o seu líder, que era Saul. Saul, que era o rei da época. Olha só o que diz. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com estas palavras Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu seu caminho. Saul, nós sabemos, ele foi escolhido rei. Ou seja, ele era a maior autoridade daquele tempo. Acima de Saul só existia Deus. Samuel era o profeta, o sacerdote da época. E diante das desobediências, das quebras de princípios, das loucuras de Saul, ele sentencia o fim do reino dele, porque foi um reino entregue por Deus e não por homens. Logo, não podia ser destituído por mãos humanas, a não ser por aquele que o constituiu e chamou. Assim, Davi não matou Saul. Porém, se avaliarmos, Davi não andou debaixo do governo doentio de Saul, pois se ele tivesse feito isto, ele teria sido morto. Davi, ele se apartou, ele fugiu. Se você ver, ele passou anos em cavernas, no deserto, mas ele não ficou ali debaixo daquela autoridade iníqua, louca e perseguidora. Então, nós vemos o seguinte: o profeta que era Samuel, que instituiu o poder diante da ordem de Deus, ele revela a destituição de Saul por causa do pecado. Mas como ele estava no topo da hierarquia, ele não podia ser tocado por humanos. É isso que tem que ficar muito claro. Leia 1 Samuel 13, que diz assim: Então disse Samuel a Saul: Procedeste loucamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o povo, porque não guardaste o que o Senhor ordenou.
Então perceba, Saul é comunicado que Deus vai tirá-lo do poder. Davi, entretanto, ao contrário da obediência cega e muda, apregoada, ele denuncia ao próprio Saul a maldade, a injustiça cometida, e ele pede a justiça divina. Leia 1 Samuel 24:11. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, não te matei. Sabe, pois, e vê que não há na minha mão nem mal nem rebeldia alguma, e não pequei contra ti. Porém, tu andas à caça da minha vida, para me atirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Então, olha que detalhe interessante. Davi não tinha autoridade superior maior a recorrer do que a Deus, já que foi Deus que colocou Saul no poder. Assim, em caso de uma autoridade maior, ou seja, se o problema envolve uma autoridade que está no topo da hierarquia, Saul estava no topo, só Deus mesmo para interferir. Afinal, não havia ninguém acima de Saul para interferir. Porém, não significa que você precisa ficar debaixo dessa autoridade, sendo massacrado e morto. Afinal, Davi se afastou e esperou Deus pôr a mão. Ele não se entregou para ser morto. Se Davi realmente tivesse uma obediência cega, ele ia estar lá e Saul ia dizer, eu quero te matar e você fica paradinho aqui na minha frente e você vai morrer. E ele teria ficado. Eu morri por obediência. Não. Mas Davi tinha discernimento. Como Saul era o maior na hierarquia, como não tinha nenhum homem acima dele, somente Deus, ele, então, recorre a Deus. Então, Davi não se entrega para ser morto, não atendeu ao desejo doentio de Saul, que era um líder, que era uma autoridade, era um rei, mas estava louco, tinha se afastado dos princípios divinos. Chegou a um estado que Saul já tinha até matado os sacerdotes. Então, o que Saul era capaz de fazer? Então, se há um problema com uma hierarquia máxima da sua instituição cristã, respeite e aguarde Deus pôr a mão, ou denuncie a injustiça, e se ele opta e concorda realmente com o desvio espiritual e moral, saia pelo bem da tua própria vida espiritual. Davi chegou em Saul, vocês viram lá em 1 Samuel 24:11, e ele falou, olha, você está caçando a minha vida, e minha mão está limpa, não tem o porquê você estar agindo dessa forma. Eu podia ter feito mal, mas eu não fiz. Mas que Deus julgue entre mim e ti. Está entendendo? Então tem esse discernimento espiritual. Se é uma hierarquia máxima, não adianta você querer destituí-la. O que vai acontecer? Você precisa esperar realmente Deus pôr a mão e você pode sim se afastar para poupar a tua vida. Mas agora você vai ver outro ensino, que é o caso de Mardoqueu e Amã. Olha como é interessante. Neste caso, diz o livro de Ester, capítulo 3, versículo 1. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, a Gagita, e o exaltou, e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu, por que transgrides o mandado do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhes ele isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu.
Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Olha agora o caso do livro de Esther, que envolve Mardoqueu e um príncipe chamado Amã. O rei constitui este homem chamado Amã como um dos principais príncipes, ou seja, o rei era a autoridade maior, se chamava Assuero. Então Amã estava debaixo de um governo, de uma autoridade superior. Assim, quando Mardoqueu viu que Amã era um prepotente, que não lutava realmente pelo reino, que tinha desvios de condutas, arrogâncias, maldades, Mardoqueu rejeitou se submeter. Por quê? Não deve-se obedecer à autoridade? Então, Mardoqueu devia ter se ajoelhado para Amã. Afinal, Amã queria que todo mundo se ajoelhasse para ele. E todo mundo se ajoelhava. Só que Mardoqueu se negou a ajoelhar. Ele errou? Ele devia ter ajoelhado? Ele devia ter atendido à vontade prepotente, doentia daquela autoridade que a todos submetia só para satisfazer sua egolatria? Devia? Não. Mardoqueu não se rendeu. Mardoqueu viu naquela conduta a quebra dos princípios divinos. E ele não perdeu seus princípios divinos para agradar um deformado humano, mesmo que Amã fosse um príncipe erguido sobre todos. Então, Amã queria culto, Amã queria adoração. E um dos princípios diz: não te ajoelharás e não prestarás culto a nenhuma imagem debaixo da terra. Esse é um dos mandamentos, o primeiro mandamento da Bíblia Sagrada. E naquele momento, quando envolvia a quebra de um princípio divino para agradar um homem, Mardoqueu disse não ao homem. E mesmo que isto envolvesse furor, pressão, perseguição, ódio e ameaças. Você perceba que o príncipe Amã multiplicou sua maldade, seus desvios morais, éticos, buscou instituir a morte de todos os judeus. Como Amã viu que Mardoqueu não se ajoelhava para ele, ele falou: "Quê? Esse judeu?" Então, ele escreveu um decreto e ele pediu para o rei assinar aquele decreto. Que Mardoqueu deveria se ajoelhar, então, e se curvar. Naquele decreto ele instituiu que todos os judeus seriam mortos. Você já pensou? Então eu vou quebrar meu princípio divino, eu vou quebrar a minha aliança com Deus, afinal, senão eu vou sofrer perseguição, senão eu vou sofrer ameaça, senão... Não, é isso que você precisa entender. Mardoqueu, nesse momento, ele buscou a autoridade que estava acima de Amã. Então, olha a diferença entre Saul e Davi. Saul estava no topo da hierarquia, ele era o rei, não tinha ninguém acima dele, não tinha quem recorrer. Então, era só Deus, certo? Ou Deus poderia usar, como já usou, para destituir outros reis. Ele usava rei de outras nações, iguais, para o quê? Para derrubar aquele rei, que ele mesmo queria destituir. Mas no caso de Amã, Amã era um príncipe, havia autoridade sobre Amã. Então o que acontece? Mardoqueu buscou a autoridade que estava acima de Amã. Mardoqueu denunciou os feitos, as maldades, para a rainha Esther. Observe que por um momento ele foi instigado a não se manifestar, a não se indignar, a se calar. Porém, ele negou a tirar suas vestes de trapo e manteve sua indignação diante daquela autoridade tão prepotente, deformada, maldosa e doentia. O que aconteceu? Mardoqueu procurou a rainha Esther. Falou: olha, rainha Esther, está acontecendo isso.
Amã, ele baixou um decreto só por maldade, ele está exercendo a autoridade dele realmente totalmente sem princípios, sem ética, sem moral, só para agradar ao seu próprio ego. Ele denunciou. Então perceba esse detalhe interessante. Porque hoje se apregou uma fidelidade cega. E uma fidelidade cega, acima de tudo, ela deve ser uma fidelidade a Deus. Perceba o que diz a palavra do Senhor em Ester 4. Quando Mardoqueu soube tudo o que havia ocorrido, rasgou suas vestes, vestiu-se de saco e de cinza, saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias, aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e em cinza. Então vieram as servas de Ester e os seus camareiros, e fizeram-na saber do que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mardoqueu, e tirar-lhe o pano de saco. Porém ele não as aceitou. Então Ester chamou a Atá, um dos camareiros do rei, e deu-lhe ordem para ir a Mardoqueu, para saber que era aquilo e por quê. Saindo Atá a Mardoqueu, à praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que Amã dissera que daria para os tesouros dos reis pelos judeus para poder destruí-los. Olha que interessante. Quando Amã compra aquela condição de destruir os judeus, de cometer aquela obra tão maligna, de realizar um feito tão egoísta, o que acontece? Mardoqueu na hora vai lá para a porta do rei e começa lá a clamar, e começa realmente a pedir a intervenção do rei sobre aquele príncipe que estava agindo de uma forma tão doentia. Então, naquele momento, você percebe que ele foi até incentivado, a tirar as roupas de pano de saco. Perceba lá Ester 4, 1 a 7. Porém, ele não aceitou. Então, tem hora que você, que está debaixo de uma autoridade eclesiástica, você começa a ver desvios de éticas, corrupção, você começa a ver infidelidades, imoralidades, vícios sexuais, morais. O que você deve fazer? Você deve buscar uma autoridade superior àquela constituída sobre você. E fazer o quê? Denunciar. Vão falar para você, não, é melhor não, olha, você vai ter problema. Foi o que falaram para Mardoqueu. Mardoqueu, olha, tira esse pano de saco, para com isso, desiste disso aí, não adianta. Só que Mardoqueu tinha princípios, tinha valores. Mardoqueu não ia se dobrar a algo que era contra a vontade de Deus. Não era muito simples Mardoqueu simplesmente ajoelhar para Amã e prestar o culto que ele queria para satisfazer o ego dele? Era simples. Resolvia num minuto toda aquela fúria. Mas, entre quebrar um princípio divino, entre violar uma regra sagrada para satisfazer ao ego humano, para conseguir alguma coisa, fique sem ter oportunidades. Hoje em dia, nós vemos muitas pessoas se vendendo, pessoas perdendo seus valores. Por quê? Por falta de dignidade. Essa atitude de Mardoqueu não envolvia só a sua dignidade, pois apoiar tal autoridade no poder, tomada por soberba,
maldade, traria dano para a nação toda. Ou seja, se você tem uma autoridade cristã que quebra os princípios divinos, que movido por ganância, soberba, mentiras, imoralidade, fraude, corrupção, comete as maiores torpezas, você deve denunciar a autoridade superior dele. Denuncie a autoridade superior. Aqui Amã era um príncipe. O que Mordecai fez? Ele foi até a rainha. Muitas situações e pessoas vão te incitar a calar-se, a você não expor a dor da sua indignação, pelas maldades, pelos desvios de condutas. Porém, a sua aliança, acima de tudo, deve ser com Deus. Ora, se você denunciar a autoridade superior, esta, se tiver princípios, como foi o caso de Esther, vai fazer o que precisa fazer. Vai repreender, vai exortar, vai consertar ou destituir. Vai remover aquela legalização entregue a um maligno. Porque às vezes o líder, ele constitui o outro como líder também, julgando que aquela pessoa tem bom caráter, tem princípios, né? Tem maturidade. E quando ele está nesse grau de desvio de ética e moral, e você, que é o subordinado, se cala, o líder maior nunca vai saber. Então, é um lapso ou uma continuidade de deformação se você se calar. Você mesmo saberá se esta autoridade desviada dos princípios éticos ou cristãos é ou não alguém que honra a palavra de Deus. Ou seja, se a ordem ou a liberdade de ser maligno, corrupto, deformado, mentiroso, desviado, imoral, adúltero, vier lá do topo da hierarquia, você, assim como Davi, pelo menos manifestou seu repúdio e pôde sair e seguir seu caminho, conforme a visão de Deus. Mas se a autoridade superior for justa, quando ela receber a notícia, a denúncia, sabedora da loucura e desvario das suas lideranças, vai agir. Está entendendo? Mardoqueu denunciou Amã à rainha Esther. Esta, por fim, levou o caso para o rei Assuero, a respeito da maldade, da ganância, da loucura daquela liderança. Muitas vezes, o superior, aquele que entregou a atribuição das coisas nas mãos de um homem de confiança seu, nem imagina os atos de ganância, desvios morais, arrogância destes. Por isso a denúncia se faz importante, pois é um meio de, se a liderança superior tem princípios, tratar a situação, que se não for denunciada, ficará impune para sempre. Veja Esther 7, do 1 ao 6. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse outra vez a rainha Esther, no segundo dia do banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha? E se te dará. Qual é o teu desejo? Até a metade do reino se te dará. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como petição, e o meu povo como meu desejo, porque fomos vendidos, e o meu povo, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração instigou a assim fazer? E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Está percebendo esse momento? É o momento em que a rainha denuncia o príncipe Amã. Ela denuncia ao rei e fala: olha, rei,
nós vamos ser mortos, nós vamos ser aniquilados, todos os judeus, porque ela também era uma judia. E isso é opressão, simplesmente é uma ação de inimizade maligna por parte do seu príncipe. O rei Assuero nem sabia de nada. Então tem coisas dentro das instituições que aquele que é o cabeça de tudo nem está a par. Então ele confia naqueles líderes. E aqueles líderes instituem esse governo, né, de uma submissão cega, muda e surda. Esses líderes, que geralmente, quanto mais querem aprontar, vão instituir, né, essa ditadura. Para quê? Para te calar. Só que você tem sempre que ver lá no topo, qual é a mentalidade do topo. O rei Assuero nem imaginava que tinha um homem de confiança com tamanhos desvios. E assim que ele soube, ele puniu severamente aquela situação. Leia Esther 7:10, você vai ver que ele dá ordem para que Amã seja enforcado. Miranda de Sá diz o trinômio fatal: incompetência, corrupção e impunidade. Então presta atenção. Diante do exposto, eu afirmo biblicamente, principalmente no âmbito cristão, tratando-se de instituições eclesiásticas, que você não deve obedecer cegamente a autoridade alguma terrena. E se esta autoridade comete fraudes, desvios, imoralidades, injustiças, roubos, mentiras, pedofilias, abusos, você, em hipótese alguma, deve submeter-se, pois, acima de tudo, você deve optar por agradar a Deus. Quando uma autoridade requerer de você o rompimento de um valor espiritual e divino, você deve optar pelo valor divino, pelos princípios eternos. E não tenha medo de se posicionar do lado do que é certo, pelo que é a vontade de Deus, porque Deus vai honrar você. Mardoqueu podia ter se curvado à arrogância daquele homem que queria culto, daquele assassino. Ele podia ter alimentado o ego daquele maligno, daquele assassino, daquele opressor. Mas ele não se dobrou. Mardoqueu podia ter se calado, assim como muitos se calam diante de uma autoridade desviada de Deus e acabam se tornando coniventes com as maiores barbáries. São passivos diante de abusos sexuais, diante de explorações, diante de escravidão, diante das maiores fraudes, roubos, desvios, manipulações, pois são pessoas que preferem agradar a homens do que a Deus. São pessoas que estão, na verdade, sendo coniventes com o mal, passivas com o mal, né? Ah, eu sabia que havia esse abuso. Quantos casos você já ouviu assim? Ah, eu sabia, mas como era, né, uma autoridade? Ah, eu sabia, eu via roubando dinheiro. Ah, eu via com montões de dinheiro na mão. Ah, eu via. Só que, eu não podia, né, minha autoridade. E nisso você vê quantos anos tem passado o grande índice de pedofilia de crianças que foram abusadas, o grande índice de corrupção, de desvios financeiros. Por quê? Por causa de uma passividade, por causa de uma omissão daqueles que alegam ter princípios divinos. Atos 5:29 diz assim: Pedro respondeu: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E nós devemos pensar diante das propostas de malignidades e distorções do Evangelho de Deus. Nós devemos ter a conduta certa. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Se a sua autoridade tem te feito propostas não éticas,
não íntegras, propostas malignas, corruptas, sujas, imorais, a não ser que você seja um vendido, a não ser que, na verdade, Deus esteja em último plano na tua vida. Mas você nunca deve aceitar estas propostas de quebrar princípios divinos para agradar ninguém. Agora, se você é um carnal, como Mardoqueu poderia ter sido um carnal, ele poderia ter dito: ah, não, Amã é o maior dos príncipes. Se eu obedecer a ele, ele pode me favorecer, ele pode me abrir algumas portas, ele pode me dar uma autoridade maior, ele pode me possibilitar, né, situações novas. Então, simboliza que você não tem caráter, você é uma pessoa vendida. E Deus não vai honrar você. Agora, se como Mardoqueu, você preferir passar pela restrição, se você preferir passar pela ameaça, passar pela afronta, passar até pelo que Mardoqueu passou, pela humilhação, mas, ainda que silêncio, você opte e optou por obedecer a Deus e não quebrar princípios divinos. E quando essa maldade se estendeu mais e mais, Mardoqueu foi e denunciou. Então, se diante de uma proposta de desvios, de enganação, de contaminação, de traição, abuso, corrupção, imoralidade, você preferir agradar sua autoridade, saiba que você amou mais o homem do que a Deus, e você apartou-se de Deus. Gálatas 1,10 diz assim: por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então chega realmente um momento que, se pôr em jogo o princípio, a palavra, a ética, fique do lado da palavra, como Mardoqueu. Nunca quebre um princípio divino para agradar ninguém. Seja como Mardoqueu. Se existe uma autoridade acima desta autoridade corrupta que quer lhe comprometer em erros, procure a autoridade superior e denuncie. Não rompa com Deus para satisfazer deformidades humanas, em nenhuma hipótese. Se a sua árvore for boa, ou seja, se a sua instituição tiver princípios, ética, aquele que está acima do teu líder vai tratar, e você terá sido usado por Deus. Mas, se o mal tiver entrado e alcançado todas as repartições, né, até o topo, como por exemplo no Brasil, onde até o topo da pirâmide está comprometido moralmente, financeiramente e eticamente, então, só mesmo buscando a Deus. Porém, se no topo da pirâmide houver uma autoridade incorruptível, limpa, santa, consciente, com princípios, madura, então ela vai agir contra o mal presente. Infelizmente, em todos os âmbitos religiosos, temos visto e ouvido sobre escândalos morais, sexuais, financeiros e éticos. Porém, como disse Simone de Beauvoir, o opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos. Então é isso. Os que estão lá embaixo, em busca de favores humanos, porque querem, né, aceitam os esqueminhas, em busca de um favorecimento, em busca, né, de uma portinha, de um escape humano, se vendem. Então você vê o Brasil. O Brasil se vendeu, os brasileiros se venderam por causa de R$100, de um Bolsa Família. Ah, não importa dos bilhões que desviam, não importa do grau da corrupção. Então o Brasil chegou no auge, realmente. Mas eu quero me referir aqui a instituições religiosas. Por quê? Porque nós não podemos deixar que o espírito atuante no Brasil
também prevaleça de corrupção sobre e dentro das igrejas. Mas para isso, você precisa ter o quê? Que se o teu presidente, que aquele que é o cabeça da tua igreja, tenha essa consciência. Porque aí todos que estão abaixo, o que vai acontecer? Você vai falar, você vai denunciar as situações que estão erradas. E eles vão ser o quê? Tratados do mal. Luther King Jr. e Victor Hugo falaram algo muito sério a respeito da passividade ao erro, que ela nos torna cúmplices. Isso é muito sério. E Victor Hugo disse: quem aceita o mal sem protestar, coopera com ele. Entre o governo que faz o mal e um povo que o consente, há uma certa cumplicidade vergonhosa. Então é essa cumplicidade que tem que acabar. Eu não conheço o teu histórico eclesiástico, você que me ouve. Mas se você tem sido passivo, se você tem sido cúmplice, se você aceita o mal sem protestar, você está cooperando com ele. Olha a diferença entre Davi e Mardoqueu. Você precisa atentar para essa diferença. Saul estava no topo. Ele era o máximo da hierarquia. Então, Davi não tinha quem recorrer. Ele teve que mesmo. Ele denunciou para Saul o que ele achava. Falou: olha, você está sendo um opressor. Você está me perseguindo injustamente. E ele foi embora. Certo? Agora, Mardoqueu não. O caso de Mardoqueu. Havia um príncipe e ele recorreu, então, à autoridade maior. E ali ele denunciou tudo aquilo que era errado que aquele príncipe estava fazendo. E o que aconteceu? Como, né, naquela organização, naquele reino, quem estava no topo, o rei Assuero, tinha princípios, não colaborava com aquela maldade, ele tomou as atitudes que precisavam ser tomadas. E aquele liderado foi o quê? Foi cortado. Literalmente, né? Porque Amã foi decapitado. Então eu encerro essa mensagem pensando nas milhares de crianças que foram abusadas, nos milhões que foram desviados de obras assistenciais e eclesiásticas, pelos milhares de verdadeiros cristãos que foram repudiados, perseguidos e massacrados por vilões, autoridades corrompidas que estão no poder em nome de Deus. E, no entanto, o silêncio daqueles que viram os puros sendo contaminados, o silêncio daqueles que viram os valores sendo desviados, o silêncio da covardia, do medo, da conivência, da concordância explícita com o erro, por falta de temor do Senhor, porque não optou em ficar do lado de Deus. Jesus disse o quê? A verdade é liberta. Então, Luther King disse: o que me preocupa não é o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. Então, quando aqueles que têm o princípio, que têm a ética, têm o caráter, têm condições de enxergar o grau da deformação, do desvio, da quebra de princípios divinos, silencia e não se pronuncia porque não quer arrumar confusão, querido, você deixou de ser um protestante há muito tempo. Porque o protestante protesta. E muitos precisam assistir realmente toda a história e ver e conhecer a história da igreja. Porque Lutero, ele tinha essa marca. Quando Lutero se levantou, ele se levantou para protestar contra tudo aquilo que a igreja começou a fazer, que quebrava os princípios divinos, rompia com os princípios divinos. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana começou a se desviar da Bíblia Sagrada, começou a se desviar dos princípios divinos. Todos começaram a se curvar àquilo. Só que o que foi que Lutero fez?
ele tentou fazer alguém acordar. Lutero não queria sair da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele a amava. Mas ele pegou as 15 teses, colocou ali na porta da Igreja de São Pedro. As 15 teses, ele denunciava. Ele denunciava a venda de indulgências, que o reino de Deus não era através de compras, era através realmente da graça, do perdão. E ele começou a denunciar. A questão era, como no topo havia o quê? Uma conivência com os desvios morais e espirituais, o que aconteceu? Lutero teve que sair fugido, que é o caso de Davi. Então, quando no topo da tua hierarquia o mal, né, se sentou, se entronizou, o desvio, a corrupção, a perversidade, então você pode denunciar, mas você vai ter que sair. Agora, se não chegou ao topo, que foi o caso de Mardoqueu, o que vai acontecer? Você vai trazer benefícios para a tua própria igreja, para a tua própria instituição. E você vai estar sendo usado como um atalaia, como um instrumento de Deus. Então, saiba, Deus existe e Ele está vivo. Infelizmente, na sociedade atual, nós vemos que aqueles que andam corretamente, que prezam pela justiça, pela integridade, pela ética, pela honestidade, pela santidade, eles são repudiados, denunciados, odiados sem dó. Porém, aqueles que se alimentam da máquina da corrupção, do poder humano, né, da glória humana e terrena, eles são aplaudidos. Mas você precisa ser íntegro até o fim. E eu te convido, assim como Davi, como Mardoqueu, a fim de que você seja um servo de Deus, pois grande será o seu galardão. Emma Goldman disse, em uma sociedade mantida pela mentira, qualquer manifestação da verdade será vista como loucura. Então é melhor você andar na contramão, como Daniel, você andar na contramão do sistema, mas você manter os seus princípios básicos, do que você, junto com a maioria, como diz Jesus, estreita e apertada é a porta, é o caminho que conduz à salvação, e são poucos os que entram por ele. Largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ele. Então eu quero te dizer hoje, não aceite conchavos com os malignos. Se és de Deus, o mundo vai te odiar, pois você não é do mundo. Mantenha comunhão com Deus a todo preço. Não se venda para agradar ninguém. Não quebre princípios espirituais em busca de favorecimentos. Não peque contra Deus e sua obra, mas faça a sua parte nesse mundo. Se você não pode mudá-lo, inspire pessoas a um verdadeiro posicionamento. Não se molde à corrupção, aos vícios desse mundo, à passividade daqueles e daquelas pessoas que por pequenas moedas vendem seus valores e ajuntam-se à sorte dos planos, como Judas. Tem um autor desconhecido que disse: a corrupção é o fruto podre da nossa indiferença política. Sabe o que é isso? Sabe por que existe tanta corrupção? Sabe por que existe tanto mentira? Sabe por que existe tantos abusos? Sabe por que existe tanta corrupção? Por causa da indiferença, daqueles que é tempo de guerra, mas eles, para terem paz, e assim eles prejudicam toda uma estrutura, porque afinal eles até esperam também se alimentarem daquele banquete de corrupção. Tem uma frase também de um autor desconhecido que diz: a bondade que nunca repreende não é bondade, é passividade. Porque a paciência que nunca se esgota não é paciência, é subserviência. Porque a serenidade que nunca se desmancha não é serenidade, é indiferença. Porque a tolerância que nunca replica não é tolerância, é imbecilidade.
Augusto Branco disse: quando eu perder a capacidade de indignar-me ante a hipocrisia e as injustiças deste mundo, enterre-me, por certo que já estarei morto. Obedeça seu líder na palavra, no ensino bíblico. Nisso sim obedeça, e não se oponha ou levante-se contra, pois é a palavra de Deus. Valores puros e divinos. Mas nesse mundo, os homens se opõem às autoridades que ousem manter-se nos conceitos divinos e aplaudem e jubilam as autoridades que não lhes cobram caráter, que lhes cobre somente aparência, dinheiro e status, e não mudança de vida e essência. Desperte hoje, é o meu convite a você.